Há um momento na vida em que você percebe que está cansado de se sentir perdido, cansado de acordar com a mente cheia de distrações, de correr o dia inteiro sem realmente sair do lugar. Você até tenta se organizar, mas algo sempre parece escapar entre os dedos. O tempo, a energia, o foco. E o mais curioso, você sente que tem potencial para muito mais, mas ainda não está vivendo à altura disso. Acordar e não saber para onde ir é um dos maiores sinais de desordem interna. A mente confusa se torna refém do acaso. Você passa a reagir em vez de agir. E quando repara, já está se comparando com os outros, reclamando da vida e se afastando do que realmente importa. Você. O estoicismo ensina que o primeiro passo para a liberdade é dominar o que está dentro de você. E isso começa pela organização da própria vida. Não existe sabedoria em quem vive de forma caótica. A ordem externa nasce da ordem interna. Organizar a vida não é apenas sobre arrumar gavetas ou seguir uma rotina rígida, é sobre colocar a alma no lugar certo. É olhar para dentro e decidir que, a partir de hoje, a sua energia será direcionada para construir e não desperdiçada tentando agradar ou provar algo para o mundo. Hoje, você vai aprender a colocar cada parte da sua vida no eixo, com 9 ensinamentos estoicos. Vai entender que organização não é uma prisão, é a base da liberdade. Porque quando você foca em si, o mundo ao redor começa a se alinhar. Mas antes de começarmos, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo a frase: "Vou organizar minha vida". Assim, você não apenas escreve, você declara um compromisso com o seu próprio progresso. Agora, respira fundo, sinta o som da sua respiração e vamos juntos entender como o estoicismo pode te ajudar a focar no essencial e se tornar sua melhor versão. 1. Planeje o dia, mas viva o presente. Há uma diferença silenciosa entre quem apenas sobrevive ao dia e quem o constrói com intenção. Imagine o início da manhã. O céu ainda pálido, o som distante de uma cidade despertando. O vapor do café sobe devagar, e por alguns segundos o mundo parece em pausa. É nesse instante, antes que o caos comece, que a mente sábia se antecipa. Ela organiza o dia, traça rumos, mas entende que o plano não é uma prisão. É apenas uma bússola. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro domínio do tempo não está em controlar o futuro, mas em estar plenamente no agora, mesmo enquanto se prepara para o que vem. O planejamento é como o mapa de uma viagem. Ele mostra o caminho, mas o trajeto real acontece com os pés na estrada. Quantas vezes você já se perdeu tentando prever tudo e, no fim, esqueceu de viver o momento que estava diante de você? Marco Aurélio escrevia nas suas meditações que a perda de tempo é perda de vida. Mas o que ele queria dizer não era sobre produtividade obsessiva, era sobre presença. Quando você planeja o dia, faz isso para direcionar sua energia, não para se aprisionar a resultados. O sábio entende que o imprevisto também faz parte da harmonia do universo. Visualize-se caminhando por uma rua tranquila, o sol refletindo nas janelas, as pessoas passando apressadas. Você, no entanto, anda com calma. Sabe o que vai fazer, mas não tem pressa. Cada passo é consciente, cada respiração é um lembrete de que a vida está acontecendo agora. Planejar é construir o esqueleto da disciplina. Viver o presente é preencher esse esqueleto com alma. Um dia bem vivido é aquele em que o propósito e a ação se encontram no mesmo instante, onde você cumpre o que planejou, mas permanece aberto para o que o universo colocar no seu caminho. 2. Tenha um tempo para o nada. Há algo de profundamente poderoso em simplesmente parar. Em um mundo que grita o tempo todo para você correr, produzir e provar valor, o verdadeiro rebelde é aquele que se permite o silêncio. Imagine-se sentado à beira de um lago, o reflexo da luz dançando sobre a água, o vento suave tocando o rosto. Nada acontece, e ainda assim, tudo está acontecendo. A mente desacelera, o corpo respira em paz, e por um instante raro, você sente o peso do mundo se dissolver.
Os antigos estoicos entendiam que a alma também precisa de pausas. Epicteto dizia que quem não sabe estar só, não sabe ser livre. Esse tempo para o nada não é um desperdício, é um reencontro. É o momento em que você ouve o som dos próprios pensamentos sem precisar julgá-los. Você observa o que sente, o que deseja, o que teme, e apenas permite que tudo se assente, como poeira depois de uma tempestade. Feche os olhos e imagine uma tarde chuvosa. Lá fora, as gotas batem no telhado em ritmo constante. Você não está no passado nem no futuro. Está apenas ali, ouvindo, respirando, sendo. Esse é o estado que o homem moderno esqueceu, o de existir sem urgência. A mente precisa de espaços vazios para reorganizar as ideias, assim como o corpo precisa do descanso para recuperar a força. Quando você se afasta do barulho, o que é essencial volta a aparecer. A calma se torna a lente através da qual você enxerga o que realmente importa. E é curioso como o nada revela tudo. O que te move, o que te distrai, o que te prende. Tenha coragem de parar por alguns minutos. Desconecte-se do que é ruído e mergulhe no que é presença. Não é preciso meditar de forma perfeita, nem se tornar um monge. Apenas se permita existir sem pressa, sem propósito imediato. Porque o verdadeiro equilíbrio não está em fazer mais, mas em saber quando não fazer nada. É nesse intervalo invisível entre um pensamento e outro que nasce a clareza. E é dessa clareza que surge a força de continuar, com mais foco, mais propósito e mais paz. 3. Respeite seus horários. O tempo não espera por ninguém. Ele não se atrasa, não se adianta, não pede desculpas. Ele simplesmente segue, firme, impassível, como um rio que não volta à nascente. E enquanto muitos vivem como se tivessem uma eternidade, o sábio trata cada minuto como uma moeda preciosa. Respeitar seus horários não é sobre rigidez, é sobre autorrespeito. É compreender que o modo como você lida com o tempo revela o modo como você lida com a própria vida. Aquele que promete a si mesmo acordar cedo e não o faz, quebra um pacto sagrado, o pacto com a própria palavra. E nada destrói mais um homem do que a perda da confiança em si mesmo. Pense no amanhecer. A luz toca as montanhas exatamente no mesmo instante em que tocou ontem. O sol não atrasa. A natureza segue uma ordem silenciosa, quase divina. E é dentro dessa harmonia que o estoico encontra inspiração. Se o universo inteiro respeita seus ritmos, por que você insistiria em viver fora de compasso? Quando você se compromete com seus horários, algo dentro de você começa a se alinhar. As manhãs deixam de ser arrastadas, as tarefas deixam de parecer um peso. Cada pequeno ato pontual, levantar, estudar, trabalhar, descansar, se transforma em um exercício de disciplina e dignidade. Não há glória no improviso eterno. A liberdade que muitos buscam está, ironicamente, na constância que poucos mantêm. E quando falhar, recomece. Não se puna, apenas ajuste o ritmo. O relógio não é seu inimigo, ele é o seu lembrete. Cada ponte que você constrói com o tempo é uma ponte que te leva mais longe de quem você era. Então, amanhã, quando o despertador tocar, não negocie com a sua fraqueza. Levante. Não porque o mundo exige, mas porque você escolheu ser alguém que cumpre o que promete. Respeitar seus horários é respeitar a sua história. É dizer ao universo, eu sou confiável. E o tempo, como um espelho silencioso, refletirá de volta a mesma resposta. A confiança do mundo em você. 4. Elimine a pressa. A pressa é o veneno invisível do tempo. Ela faz com que você corra tanto para chegar em algum lugar, que se esquece de perceber se realmente queria ir para lá. Vivemos cercados por relógios, por prazos, por expectativas. Mas há um detalhe que poucos notam. O tempo não corre. É você quem se apressa. Imagine uma manhã serena nas montanhas. O sol ainda tímido toca as copas das árvores, o ar é frio e o som distante de um riacho ecoa entre as pedras. Nada ali tem pressa.
A água não tenta chegar mais rápido ao mar, o vento não apressa as folhas a cair. A natureza entende o ritmo das coisas, e o estoico aprende com ela. O que é feito com calma dura mais. Epicteto dizia que nenhum grande resultado surge de um dia para o outro. E é por isso que a pressa é o reflexo da impaciência. A mente inquieta querendo colher frutos antes da semente brotar. Mas o que é a sabedoria, se não a arte de esperar com propósito? Você não precisa acelerar o processo, precisa permanecer no caminho. Quando a pressa governa, o erro se torna rotina. Decisões precipitadas, palavras impensadas, arrependimentos que poderiam ser evitados. A pressa te faz confundir movimento com progresso. E há quem viva uma vida inteira andando rápido, em círculos. Respire, sinta o ar entrando devagar, o corpo desacelerando. A calma é um poder que poucos dominam. O homem apressado se exaure. O homem calmo observa e age no momento certo. A serenidade é o escudo de quem compreendeu que o tempo está ao seu favor, desde que você não lute contra ele. Então, a partir de hoje, caminhe com propósito, mas sem urgência. Tome seu café sem olhar o celular, ouça o som da rua, observe o movimento do mundo. Cada instante tem algo a te ensinar, mas só o encontra quem tem tempo para ouvir. Porque quem elimina a pressa, descobre algo que os outros jamais percebem. O presente é o único lugar onde o tempo realmente para. 5. Tenha metas simples. O erro de muitos não está em sonhar alto, está em querer viver tudo de uma vez. Eles se enchem de planos grandiosos, de listas intermináveis, de promessas que nunca saem do papel. E quando percebem, estão exaustos antes mesmo de começar. O sábio, porém, aprendeu algo que poucos entendem. As grandes transformações nascem das pequenas metas bem cumpridas. Pense em uma pedra sendo esculpida. O artista não dá forma ao mármore com um único golpe. Ele trabalha aos poucos, um detalhe por vez, até que o que era bruto se torna arte. A vida segue a mesma lógica. Você não muda tudo de um dia para o outro. Você melhora o que é possível hoje. E isso exige simplicidade. Metas simples não são metas fracas. São metas sustentáveis, reais, possíveis. A diferença é que elas criam ritmo. Elas te fazem avançar sem pressa, com firmeza. Um dia você acorda cedo, no outro organiza o quarto, no seguinte cumpre uma promessa a si mesmo. E sem perceber, a vida começa a mudar. O estoicismo não te pede perfeição. Ele te pede constância. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que se contenta em progredir, não em parecer perfeito. E esse progresso vem quando você foca no que pode controlar agora e não em tudo o que falta conquistar. Enquanto muitos se perdem tentando criar uma vida ideal, o estoico cria um dia bem vivido. E um dia bem vivido, repetido com disciplina, se transforma em uma vida completa. Você quer mudar o mundo? Comece arrumando sua cama. Quer ser mais sábio? Leia 10 páginas hoje. Quer ser mais forte? Faça o primeiro treino. A meta não é impressionar ninguém. É evoluir em silêncio, de dentro para fora. Então simplifique. Não se sobrecarregue com metas que te afastam da paz. Escolha 3 coisas que realmente importam e faça-as bem. Porque a grandeza, no fim das contas, não está na quantidade de objetivos, mas na qualidade do esforço. E quem domina o simples, inevitavelmente conquista o extraordinário. 6. Desapegue do controle absoluto. Você pode planejar a rota, mas não pode controlar o vento. Pode remar com força, mas o mar ainda decidirá o ritmo. O homem que tenta dominar tudo vive em guerra com o mundo, enquanto o sábio apenas ajusta as velas. O estoicismo não ensina passividade, ensina discernimento. Ele te convida a enxergar o limite invisível entre o que depende de você e o que pertence ao curso natural das coisas. A ansiedade nasce exatamente onde essa linha é esquecida. Você sofre tentando segurar o que nunca foi seu. Pense em uma folha flutuando sobre um rio. Ela não escolhe a direção do fluxo, mas também não resiste.
A água a carrega suavemente, e mesmo sem lutar, ela chega ao destino. Assim é a vida quando você aprende a deixar ir. O controle absoluto é uma ilusão criada pelo medo. Medo de perder, de errar, de não ser suficiente. Mas a liberdade começa quando você entende que a serenidade vale mais do que o domínio total. Marco Aurélio escrevia sobre isso em suas meditações. Ele dizia que o universo é mudança e a vida é opinião. Ou seja, o mundo não segue seus planos, ele segue suas leis. Cabe a você se adaptar, como a árvore que se curva ao vento, mas permanece firme em suas raízes. Desapegar do controle é confiar no próprio preparo. Você faz o seu melhor, cumpre o dever e entrega o resultado ao destino. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Quem tenta forçar tudo, perde a leveza. Quem aprende a fluir, descobre a força que existe na calma. Feche os olhos por um instante e imagine o mar. As ondas vão e voltam, sem jamais se cansar. Você não manda nelas, apenas observa, aprende o ritmo e encontra seu próprio compasso. A vida é esse mar. O segredo não está em contê-lo, mas em saber navegar nele com serenidade. Quando você solta o que não pode segurar, as mãos ficam livres para construir o que realmente importa. E é nesse momento, entre o esforço e a aceitação, que nasce a verdadeira paz estoica. 7. Aprenda a começar de novo. Há dias em que tudo desmorona, os planos falham, a energia acaba, o entusiasmo desaparece. Você olha ao redor e sente que todo o esforço foi em vão. Mas é nesse instante, no exato momento em que parece não haver mais saída, que o estoico respira fundo e dá o primeiro passo novamente, sem drama, sem autopiedade. Apenas com a consciência tranquila de que recomeçar também é um ato de coragem. A maioria desiste quando o caminho muda de forma, mas a vida nunca foi uma estrada reta. Ela é feita de curvas, pausas e reconstruções. O erro está em achar que o recomeço te coloca atrás dos outros. Na verdade, ele te coloca à frente de quem nunca teve coragem de tentar outra vez. Pense no fogo após a tempestade. As cinzas ainda estão quentes, o ar cheira a terra molhada, mas ali, entre os restos do que foi perdido, uma nova chama começa a surgir. O mesmo acontece dentro de você. O fracasso não é o fim. É o solo fértil onde cresce uma versão mais forte e consciente de quem você é. Marco Aurélio dizia que a perda não é nada além de mudança, e a mudança é o prazer da natureza. E se até a natureza muda, por que você insistiria em permanecer imóvel? Os rios mudam de curso, as folhas caem para que outras nasçam, o sol se apaga toda noite e ainda assim retorna. Recomeçar é seguir esse mesmo ciclo, é alinhar-se ao ritmo do universo. Quando tudo parecer parado, silencie o julgamento e ouça. A vida está te oferecendo um novo ponto de partida. Não importa se o passo é pequeno, o que importa é a direção. Cada novo início é uma declaração silenciosa de força, a prova de que você ainda acredita em si mesmo. Então, se o dia anterior te quebrou, levante. Não como quem volta ao mesmo lugar, mas como quem entende que nenhum recomeço é igual ao anterior. O recomeço é o momento em que o passado deixa de te definir e o futuro começa a te ouvir. 8. Crie rituais que te lembrem quem você é. Há algo que o mundo moderno tenta apagar em você, a noção de quem realmente é. Entre notificações, tarefas e pressa, sua identidade começa a se dissolver. Você passa a viver no modo automático, cumprindo obrigações, mas sem sentir propósito em nada. E é por isso que o sábio cria rituais, não como superstição, mas como estrutura. Um ritual estoico é um lembrete diário de coerência. É o ato de começar o dia com intenção. Acordar e arrumar a cama, por exemplo, não é apenas sobre organização, é sobre começar vencendo a si mesmo. Acordar e arrumar a cama, por exemplo, não é apenas sobre organização, é sobre começar vencendo a si mesmo. Tomar o café sem rolar o celular é mais do que uma pausa, é um treino de presença. Esses pequenos hábitos formam o terreno onde o caráter cresce.
Pense em Marco Aurélio escrevendo suas reflexões antes que o império acordasse. Ele não buscava glória, buscava lucidez. Você também pode fazer isso. Escrever uma linha sobre o que quer melhorar. Refletir antes de reagir. Revisar o que fez antes de dormir. Esses gestos constroem um padrão de disciplina que o tempo não apaga. Rituais são a forma que o homem encontra para permanecer centrado enquanto o mundo muda. Eles não precisam ser complexos, basta que te conectem com o que é essencial. Pode ser a caminhada matinal antes do trabalho, o treino feito mesmo sem vontade, o momento em que você fecha o notebook e decide que o dia acabou. São pequenas marcas que dividem o caos da calma. Com o tempo, esses rituais se tornam uma espécie de espinha dorsal da sua vida. Eles te lembram que consistência é mais importante do que intensidade, que grandeza não está em fazer muito, mas em fazer bem o que importa. E quando vierem os dias difíceis, porque eles sempre vêm, serão esses hábitos que te manterão firme. Você não precisará de motivação, porque terá estrutura. Não precisará de sorte, porque terá constância. Crie rituais simples, mas inquebráveis. Eles serão o chão sob seus pés quando tudo parecer desmoronar. E quando o mundo tentar te distrair, serão eles que te lembrarão, com silêncio e firmeza, quem você realmente é. 9. Faça o simples com grandeza. Nem tudo o que é grandioso faz barulho. Há uma nobreza silenciosa em quem faz o básico com excelência. O mundo moderno glorifica o excesso, quer resultados rápidos, planos mirabolantes, grandes gestos, mas o estoico entende que a verdadeira força está na constância do simples. É no gesto comum, repetido com consciência, que o caráter se revela. Pense no trabalhador que acorda todos os dias no mesmo horário, sem reclamar, cumpre sua função e volta para casa em paz. Pense naquele que treina mesmo sem vontade, que estuda quando ninguém vê, que cumpre o prometido mesmo quando ninguém está olhando. Essas são as pessoas que moldam o mundo de forma silenciosa. Elas não buscam aplausos, buscam coerência. O simples feito com grandeza é o que constrói reputação, disciplina e alma forte. Você não precisa reinventar o mundo, basta fazer bem o que o mundo já te deu para fazer. Marco Aurélio governava um império, mas dedicava suas reflexões às tarefas mais humanas. Suportar o incômodo, agir com justiça, falar apenas o necessário, manter a calma diante da provocação. É assim que se vive com grandeza, não pela posição que se ocupa, mas pela forma como se age em cada detalhe. Fechar uma porta com cuidado, ouvir alguém sem interromper, terminar o que começou, são pequenos atos, mas grandes sinais de caráter. Quem domina o simples se torna imbatível, porque nada o abala. O que é extraordinário para os outros se torna natural para ele. Faça o simples como quem está construindo algo eterno. Cada ação, por menor que pareça, é uma semente. E quem planta com atenção, colhe respeito, paz e força interior. Então, da próxima vez que o mundo tentar te convencer de que é preciso ser mais, lembre-se, o essencial já está nas suas mãos. Não é o tamanho do que você faz que importa, é a presença e a intenção com que você faz. A grandeza não está em subir no topo, mas em ser firme e justo enquanto sobe. E quando você aprende isso, o comum deixa de ser pequeno e se torna, em silêncio, grandioso. A vida começa a se alinhar quando você decide parar de se sabotar. Organizar não é controlar tudo, é escolher o que merece a sua atenção. E quando você foca na sua própria evolução, o mundo externo muda junto. Então, se esse vídeo te ajudou a colocar a mente no eixo, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui. Eu fiquei até o final. Porque quem fica até o fim é quem está realmente comprometido em se tornar a melhor versão de si mesmo. Uma vida de calma, clareza e propósito.